Olá, tudo bom? Eu sou Cássio Carvalho e hoje nós vamos dar continuidade do livro que estamos trabalhando, especificamente na quarta parte da terceira vida de Joaben. Bom, me apresentando, eu sou deficiente visual, tenho apenas 10% de visão. Ao longo da minha história, eu tive a superação como rotina na minha vida. O meu propósito é compartilhar esses aprendizados que eu tive na minha história para te ajudar a aplicar na sua própria superação. Mas vamos direto para o conteúdo de hoje. Vamos continuar com o livro O Diário da Construção do Templo, de Zé Rodrigues. É um livro que trata, dos princípios da maçonaria, mas como eu não sou maçom, nós vamos fazer uma leitura não maçônica. Estamos vendo a terceira vida e nós percebemos que quanto mais Joaben aprende sobre si mesmo, o autoconhecimento, quanto mais ele expande a sua consciência, ele avança um grau na sua evolução pessoal, Porque, assim como as pedras que eles extraíam, nós, assim como pedras, precisamos de lapidação. E nós mesmos é que somos responsáveis por essa lapidação íntima. Todos somos iguais na medida que somos pedras brutas, mas somos individualizados pela lapidação, pelo autoconhecimento, pela expansão da nossa consciência. No último vídeo, Joaben e seus dois amigos conseguiram o que tanto desejavam, se tornaram pedreiros. Já nesta nova etapa, Joaben, ansioso e movido pelo impulso incontrolável de fazer cada vez melhor, superando até mesmo o impossível, perdeu por diversas vezes as estribeiras, jogando longe o seu maço, o seu cinzel. Inutilmente, ele fez isso várias vezes, tendo de se levantar de onde estava e ir lá longe buscar as ferramentas onde ele tinha jogado e retomar o trabalho com a mesma paciência exigida de sempre. Essas explosões emocionais foram passando, elas começaram a acontecer cada vez mais raramente. E ao final de certo tempo, ele já tinha um controle razoável sobre suas emoções, sobre suas raivas repentinas, quando surgia qualquer sentimento de incapacidade. Joel deu permissão para que os três utilizassem o esquadro, mas ainda assim, criar com o cinzel faces perfeitas, que se juntassem 90 graus, não era coisa das mais fáceis. Então eles tiveram acesso a uma nova ferramenta, tiveram acesso a um novo recurso, mas ainda assim era uma tarefa complexa. O esquadro era feito de 2 réguas de madeira unidos por uma peça de metal dourado. Era de grande utilidade para todo o serviço, porque marcava com precisão o ângulo reto das pedras que eles criavam. Joaben experimentou de tudo para cortar a pedra, até uma serra de madeira, uma serra para madeira, usada nas florestas do Líbano. E por um tempo até ajudou, satisfez a sua necessidade de perfeição. Mas ao observar de perto a mais perfeita aresta que tinha conseguido criar, sempre encontrava um conjunto de imperfeições, cada vez menor, é verdade, mas ainda assim presente e atuante. Da mesma forma, acontecia com Joaben e sua personalidade. O seu ser, a sua personalidade, iam pouco a pouco se aperfeiçoando, pelo esforço e pelo exemplo. Ele admirava Joel, Neemias e o próprio Hiram Abif, quando fazia suas visitas subterrâneas. Eram homens de grande tranquilidade, aparentemente isentos de qualquer desejo material e sempre prontos a colocar a sua arte à frente de suas vidas, e claramente unidos por algum tipo de laço que Joaben não compreendia, mas sentia que poderia partilhar deste laço quando chegasse a hora certa. Isso levou ele pela imitação, a tentar ser igual a eles, nessa tentativa, nesse esforço de conter seus impulsos, de suas paixões e suas vontades, buscando uma paz interior que inclusive se refletisse progressivamente nas pedras que ele esculpia. Seus irmãos Manassés e Adonias, cada um a seu jeito, também tentavam se aprimorar como artífices, e esse aprimoramento ia lentamente aperfeiçoando a própria maneira deles serem também. Então, conforme eles iam se aperfeiçoando no esculpir da pedra, eles também iam aperfeiçoando suas personalidades. Havia uma ligação intensa entre as pedras dos três e a alma dos três. Qualquer um dos mestres de obra poderia dizer qual pessoa tinha feito qual pedra, simplesmente analisando
a pedra como ela tinha sido esculpida. Por sua vez, Hiram Abif era assim, dedicado, atento, preocupado com o bem-estar de todos. Dos mestres e pedreiros, era quem Joabe mais admirava, mas também mais temia com maior profundidade, porque tinham sido parte da vida de um de outro, na vida de Joabe lá em Tiro. E se alguém poderia reconhecer o Joabe no Joabe em que agora ele era, se alguém podia reconhecer no Joabe aquele Joabe que ele tinha sido, era Hiram Abif, que conhecia os dois. Joabe tremia a cada encontro que tinha com ele e mantinha os olhos baixos, a face o mais oculta possível debaixo de seu manto, se misturando com qualquer grupo, para não se destacar de maneira nenhuma, para que não fosse reconhecido. Dentro dele, o seu espírito se dividia entre a admiração e o temor, gerando uma ponta de angústia que ele só conseguia cobrir com mais e mais dedicação ao trabalho. No dia do aniversário de Joabe, quando ele completou 19 anos de idade, sendo os últimos dois como Joabe, Hiram Abif aproximou-se dele sem que ele percebesse e pegou-o pelos ombros e o olhou nos olhos bem profundamente, como tentando investigar a sua alma. Não restando outra alternativa, Joabe sustentou o olhar com altivez, esperando que sua aparência tão diferente convencesse Hiram Abif de que ele não era quem Hiram podia imaginar que ele fosse. Joabe estava razoavelmente seguro, porque sua cara, seu corpo, que Hiram Abif tinha conhecido quando ele era adolescente, agora tinha todas as marcas de outros tempos, acentuadas pelo trabalho duro que o tinha transformado em homem. Mas Hiram Abif, lendo o mais fundo de seu coração, lembrou-se subitamente de Joabe e de suas vidas pregressas em comum, e sorriu, reconhecendo seu antigo patrão. A sombra de terror que cobriu a face de Joabe deve ter marcado vivamente Hiram Abif, porque ele ficou repentinamente sério, tentando entender os motivos do medo de Joabe. Depois uma tristeza infinita passou por seus olhos e com um sorriso amargo abraçou Joabe, o beijando na face esquerda e sussurrando em seu ouvido: "Fica tranquilo, comigo o teu segredo está seguro." Dito isto, virou-se e seguiu seu caminho, livrando Joabe para sempre do medo que ele sentia de ser desmascarado. Hiram Abif deu a Joabe sua amizade incontestável, pois percebeu, sem que Joabe precisasse falar, que ele tinha fortes motivos para se transformar em outra pessoa, e respeitou a sua decisão com uma inacreditável bondade. Mas a bondade de Hiram Abif não parou por aí. Joabe e seus dois amigos começaram a sentir uma aura de interesse específico no crescimento deles, como artífices, uma aura de interesse por parte dos grandes mestres. Esse interesse se apresentava como uma atenção quase que excessiva sobre aquilo que eles realizavam. O trabalho deles era observado, criticado, esmiuçado em seus menores detalhes, como se esperassem mais deles do que de muitos outros. Isso criava neles um orgulho muito saudável de se superarem a cada desafio apenas para enfrentar um problema ainda mais difícil imediatamente após, sem nenhum minuto de qualquer descanso. Exigiam deles o máximo que teriam para dar, forçando até o limite, e quando alcançavam o limite, jogavam em suas mãos outra tarefa aparentemente insolúvel. Isso temperou suas fibras, os preparando para enfrentar o imponderável de que tanto as construções gigantescas quanto a vida estão repletas. Se Joabe já não era mais tão necessário como antes nas cavernas, seu trabalho entre seus camaradas pedreiros se ampliou muito desde quando se revelou sua capacidade de traçar desenhos, capacidade essa que ele já possuía, mas não fazia uso desde que ele tinha se tornado Joabe. Desse dia em diante, os mestres de obras sempre recorriam a ele quando necessitavam projetar algum corte especial ou quando precisavam explicar um movimento qualquer. Em um certo dia, Joabe foi convocado à presença de Hiram Abif na esplanada do acampamento, lá onde um dia ele tinha feito a inscrição no serviço das pedreiras pela primeira vez. Estavam lá os mesmos sacerdotes de quase 3 anos antes,
cercado por seus levitas e pelos mestres com seus aventais repletos de ferramentas, com aquele ar tranquilo, todos observando os 22 homens escolhidos dentre as centenas de milhares que trabalhavam nas profundezas das cavernas. Parecia ser um momento da maior importância, porque todos os presentes se revestiam de uma autoridade até excessiva, em contraste com a simplicidade tranquila dos mestres em seus trajes de trabalho. Quando a cantoria devocionária chegou ao fim, Hiram Abiff deu um passo à frente e dirigiu seus 22 homens. Joabe sabia que ele falava para todos, indistintamente, mas em virtude de sua história pregressa e do segredo que os dois partilhavam, teve a impressão exata que a sua fala tinha a direção exata a Joabe como ouvinte. E Hiram Abiff disse: vossa capacidade e vosso talento os trouxeram até aqui. Entre tantos homens, vós vindes se destacando por serem capazes de criar alguma coisa além do que todos os outros já sabem fazer. E agora que o arcabouço do templo de Yahweh está erguido e vamos começar o acabamento da obra, vós sereis indispensáveis, pois vossas qualidades artísticas são tudo de que precisamos para que o nosso Mister saia contento. Cada um de vós demonstrou uma enorme capacidade de criar beleza a partir dos materiais mais primitivos, e para brilhantar a casa de Yahweh, na medida de seu esplendor, essa capacidade deve ser muito bem aplicada. Por ser trabalho de maior responsabilidade e feito dentro do templo, onde não pode haver nenhum ruído, além das vozes emocionadas e os passos suaves de quem vai entrar para prestar seu serviço, estamos nos tornando artesão de um nível superior, com maiores regalias do que os outros. Sereis os primeiros trabalhadores da pedreira a vos tornardes nossos companheiros, pois nós que vimos trabalhando na arquitetura do templo desde seu início, temos o mesmo tipo de responsabilidade que vós tereis a partir de agora. Se por um lado o esforço que esse novo trabalho demandará será grande, por outro lado também tereis algumas regalias. Retomareis vossa vida normal, sem necessidade de confinamento a um acampamento vigiado. Vivereis na cidade de Jerusalém da maneira como escolheres, pois agora estáis completamente livres e recebereis um salário por vosso trabalho de acordo com vossa capacidade e vosso esforço. E então um desagrado se ouviu entre os sacerdotes e levitas, fácil de compreender, porque entre eles havia pelo menos 5 cananitas, exímios trabalhadores com cinzel. Um deles era Calube, chamado de Caleb, pelos soldados hebreus, que parecia ser parente de Joel, e em suas mãos a pedra parecia feita de sabão, tal a facilidade que ele direcionava o cinzel sobre ela, rendilhando sua superfície com um traçado perfeito e muito belo. Mas continuava Hiram Abiff: não vos preocupeis com nada a não ser a beleza com que podereis contribuir para a maior glória de Yahweh. O talento que vos destacou entre tantos vos dá o direito também de indicar outros também iguais a vocês, que também estejam versados na arte e que, segundo o vosso ponto de vista, possam brilhantar mais ainda o templo de Yahweh. E aí, um grito de revolta percorreu as hostes dos sacerdotes e dos levitas, e um sacerdote, Acabe, o mais velho e mais conservador entre eles, ergueu seu cajado aos céus, como que se exigindo a cumplicidade de Yahweh para as palavras que iria proferir. Com que então quereis dar aos malditos cananitas o mesmo direito que teriam os hebreus? Com que direitos quereis dar, aos cananitas, que eram os escravos, o mesmo direito que teriam os hebreus? Não vês que já são muitos entre nós e que, se permitirem indicar outros de sua laia, esses outros indicarão outros, até que dentro do templo de Yahweh não hajam senão cananitas? Está louco Hiram Abiff? E um levita de longas barbas negras acrescentou: também o que se podia esperar de um mestiço? A frase foi dita com a intenção clara de ofender e conseguir uma reação negativa por parte de Hiram Abiff, cujo poder baseava exclusivamente na sua competência, e esse poder, que era baseado na competência, incomodava muito os sacerdotes. Sacerdotes que estavam sempre dispostos a ordenar, mas nunca a trabalhar.
Mas Hiram Abife, com a tranquilidade que lhe era peculiar, que lhe era natural, continuou sua oração. Todos são iguais quando estão a serviço de um mesmo Deus. Não é o lugar de nascimento, nem a filiação de um homem que o faz ser maior ou melhor do que o outro. A confiança que o rei Salomão deposita em mim, eu repasso integralmente aos homens que aqui estão, pois deram provas constantes de sua capacidade e sua honradez. Irmãos pedreiros, indicais a meu auxiliar, Urias, os nomes dos 2 homens que considerais dignos de trabalhar a serviço de Yahweh, e eles imediatamente serão trazidos à nossa presença para iniciar uma nova etapa em suas vidas. Quando a lista ficou pronta, Hiram Abife a tomou das mãos do seu auxiliar e depois de ler, estendeu diretamente a Acabe para que ele a olhasse. Estás vendo, Acabe? Teus temores eram infundados. Nenhum dos cananitas indicou compatriotas seus para este novo serviço. Acabe tomou o papel com fúria e, dando uma rápida vista, jogou ao chão com desprezo. De que adianta os cananitas não terem feito indicação de seus compatriotas, sendo que os hebreus, certamente influenciado por você, indicou de uma só vez 2 de nossos inimigos? Se os indicou, foi por reconhecer-lhes a competência. Não discutamos mais. Acabe. Regozijemos, pois os homens que aqui estão são a nata dos artistas da nossa terra, prontos para fazer da casa de Yahweh a mais perfeita cópia do paraíso real. Dito isso, Hiram Abife entrou no meio de todos, abraçando e beijando a todos com verdadeira amizade, tendo para cada um uma palavra de exortação ou elogio, enquanto os sacerdotes e seus seguidores, tendo perdido mais uma batalha por essa intransigência, se retiraram em passo acelerado. Ao abraçar Joabe, seu amado mestre Hiram Abife perguntou: tem certeza de sua escolha, meu irmão? Crês na capacidade dos 2 que escolheste? E Joabe, pela primeira vez, se dirigiu a seu mestre Hiram Abife com as palavras que tomavam um valor inefável em seu coração, porque marcavam o reconhecimento da identidade mútua entre eles. Meu mestre, são meus 2 melhores amigos e têm como eu a verdadeira arte em suas mãos. Os 2 são bons hebreus, mas mais do que isso, são homens de grande capacidade de trabalho, aptos a aprender o que quer que lhes ensine, para fazer disso sempre alguma coisa mais bela. Hiram Abife retrucou: se assim o dizes, assim seja. Tenho plena e absoluta confiança em ti. E afastou, indo abraçar outros de seus novos irmãos, enquanto Joabe permanecia piscando, para que as lágrimas não impedissem de enxergar a beleza desse dia, em que ele, mais do que tudo, tinha a prova viva de que a confiança é o mais belo dos atributos da fraternidade entre os homens. Joabe e seus amigos entraram na grande tenda repleta de ferramentas e instrumentos, rolos de papiros, detalhes decorativos, uma confusão de cores e formas tão belas e tão atraentes que deu a vontade de ir lá estar e ficar para sempre. A possibilidade de tornar mais bela ainda uma obra, por si só tão grandiosa, decorando e abrilhantando com as melhores ideias, na completa consciência de que estava sendo erguida para todo sempre, enchia a alma de Joabe com um novo ímpeto, um novo sentido. Já era quase possível esquecer o pequeno tirano que ele tinha sido, um monstro fabricado apenas para destruir e que nada erguera de sublime e de belo. Essa nova vida ganhava um novo objetivo e ele até podia sentir a existência desse Yahweh, quem daria melhor de si a partir deste momento. Ainda era um homem sem Deus, pois até esse dia não tinha tido realmente a quem agradecer pelo que havia de bom dentro dele. Os males que ele experimentou, excessivos para um menino que ele tinha sido, estavam apagados no tempo. A dor verdadeira é aquela que mais rapidamente se esquece, milagrosamente, porque nosso corpo e nossa mente não estão preparados para recordar com veemência aquilo que nos fere. Se as dores ficam conosco, nós certamente as guardamos em algum lugar, em alguma região imponderável de nosso espírito, ocultando o mais possível, mais completamente, permitindo que venha à tona apenas como vagas lembranças.
Mas as alegrias, essas sim, permanecem entranhadas em nossa carne e retornam a cada momento, arrastando em sequência todas as outras que lá estão e que se revigoram quando estão em contato com o ar livre. Os 3 grandes amigos se sentiam mais felizes do que nunca, porque suas mentes, libertas das fronteiras que a caverna impunha, haviam criado alguma coisa de beleza e utilidade incontestáveis. Nada como o que inventavam nesse dia alguma vez já tinha existido, e a sensação de estar produzindo o absolutamente novo para um fim determinado de grande importância cobria este momento de grande prazer com uma patina de glória. Mas aqui cabe 2 parênteses. Vamos refletir. O primeiro é lembrar-me do que Joel disse a Joabe. Vamos relembrar o diálogo entre eles quando os 3 amigos não estavam conseguindo trabalhar as pedras com a habilidade necessária. Joabe, ansioso por resultados, questionou: Joel de Canaã, é difícil comandar as ferramentas com mãos tão destreinadas. Se ao menos houvesse alguma ferramenta mais precisa que nos permitisse medir a retidão do que esculpimos. Joel respondeu: essas ferramentas existem, mas antes de colocar as mãos nelas, é preciso demonstrar de maneira absoluta a sua capacidade de criar uma pedra cúbica digna deste nome. Se não fizer, tudo permanecerá como sempre. Se fizer, trabalhareis como pedreiros na grande sala central. Joel interrompeu sua fala, deixando a certeza de que ainda tinha mais para dizer, e Joabe voltou a questioná-lo. É só isso que poderemos ser? Joel, olhando com seriedade, disse: se não for capaz de ser mais do que um simples trabalhador das pedreiras, do que adianta falarmos nisso? Mas se for capaz, quando a hora chegar, sabereis o que existe além desta caverna e podereis tomar vossa decisão. Cada coisa a seu tempo. E agora, vejam a simbologia dessas palavras. Agora, Joabe e seus 2 amigos saíram da caverna para assumir uma nova responsabilidade, uma responsabilidade muito maior. Qual que é a simbologia representada pela saída da caverna? A saída da caverna traz claridade e iluminação, assim como acontece com o conhecimento e, mais precisamente, o autoconhecimento e a expansão da consciência. Da mesma forma que a maçonaria trabalha com base na simbologia, o nosso subconsciente também tem esta linguagem. Todas as experiências fortes que passamos ficam marcadas em nosso subconsciente até o momento que sejam substituídas por uma emoção de igual intensidade e que faça mais sentido para o nosso conjunto de crenças. É verdade que nosso subconsciente esconde a memória racional da experiência negativa. Como quando um trauma ele acaba sendo esquecido. A pessoa passa por um trauma e nem lembra dele, nunca mais lembra dele. Mas se o trauma é esquecido na memória consciente, no subconsciente ele tem uma presença intensa. E é esta presença oculta pelo manto do subconsciente que vai reger a sua vida a partir desse dia em diante. E então, tudo que puder representar algo semelhante àquela experiência vai ser repelido pelo seu subconsciente, que vai mandar uma ordem para o seu consciente para se afastar daquele risco, daquilo que representa uma ameaça ao seu subconsciente. Mas esse processo ele não é consciente, ele é um processo feito de forma inconsciente. Então, por exemplo, quando você era criança e fez algo errado, e então tomou uma bronca dos seus pais na frente de um monte de gente. Bom, se você fez algo errado, tá certo tomar uma bronca, mesmo que você esteja na frente de várias pessoas, não é? Mas o que foi registrado no seu subconsciente? No seu subconsciente ficou registrado que uma atitude em um ambiente com várias pessoas pode representar a ameaça de tomar uma forte repreensão. E aí, como que esse registro, essa crença vai impactar a sua vida adulta? Por exemplo, pânico de falar em público, medo de apresentações. Por quê? Porque falar em público tem a mesma representação de fazer algo na frente de várias pessoas e poder tomar uma bronca. Mas racionalmente, você até pode tomar uma bronca por falar em público. As pessoas até podem não gostar da sua apresentação, mas você não vai tomar nenhuma bronca. O problema é que nosso subconsciente ele não é racional, ele é representacional.
Então, quando você tomou uma bronca na frente de um monte de gente, ele registrou o que? A simbologia. Você entendeu? Só que aí você pode me falar assim, então para evitar esse tipo de trauma não se deve dar bronca nas crianças na frente dos outros, é isso? Na verdade não. Tudo depende individualmente como a pessoa interpreta aquela experiência. Caso contrário, todos nós teríamos medo de falar em público, porque todos já tomamos bronca quando éramos crianças na frente dos outros. Então tudo depende, na verdade, do nosso sistema interno e como interpretamos as experiências. Vou dar um exemplo ao contrário. A criança fez a mesma coisa errada na frente de várias pessoas e o pai e a mãe chamaram esta criança em particular no quarto e deram uma grande bronca neles, só que agora longe das outras pessoas. E aí, o que pode acontecer nessas circunstâncias? Pode acontecer que esta criança, quando adulta, desenvolva, por exemplo, um pânico de reunião no trabalho. Porque a reunião representa uma ameaça em particular de uma bronca. Ainda mais se essa criança lá no quarto, quando tentava se defender, explicando por que ela tinha feito aquela coisa errada, ouviu a mãe falar, cala a boca, eu estou falando. Então, esta criança quando adulta, ela pode desenvolver medo de se manifestar em uma reunião pela ameaça de tomar um cala a boca. Então, não existe fórmula correta para educar um filho. Qualquer forma vai causar trauma. Mas qual que é o segredo da vida? O segredo da vida e do autoconhecimento é compreender como esses mecanismos do nosso subconsciente funcionam para, desta forma, identificar os seus traumas e tratá-los. Uma das melhores formas de acessar o seu subconsciente é por meio da oração ou da hipnose. Agora imagina as duas coisas juntas, oração e auto-hipnose. É por isso que eu desenvolvi o desafio de 21 dias de superação através da oração. Eu combinei oração com técnicas de auto-hipnose para tratar 21 áreas da sua vida durante 21 dias. E essas ferramentas que você vai aprender servirão para você continuar se tratando de outros traumas depois desses 21 dias. Confere na descrição desse vídeo que o link está lá e eu te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!